Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos para que tudo que está parado, tudo que está travado, estagnado, haja uma liberação do céu e haja movimento na tua vida. Senhor Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, ainda que esse mundo esteja desordenado. O nosso Deus, o Espírito Santo, está em movimento, está trabalhando em favor daqueles que confiam em Deus, confiam em Jesus Cristo, confiam na santa e poderosa, infalível palavra de Deus. Eu libero essa palavra, o Senhor está em movimento na tua vida. O Senhor está trabalhando na tua casa, o Senhor está trabalhando na tua empresa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquilo que está devagar, que entre em aceleração. Aquilo que está estagnado e o que prende, o que está mantendo isso preso no mundo espiritual, que haja uma libertação agora na tua vida, haja uma libertação agora nessa área, em o nome de Jesus Cristo. Oramos para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Esta é a nossa oração, é assim que cremos e pedimos: acelera, Senhor, a vida dessa pessoa. Traga um mover sobrenatural, traga um tempo novo, que as coisas andem, que as coisas avancem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oro por aquelas pessoas que estão em tratamento, para que haja cura. No nome de Jesus Cristo, total e completa, cremos em Ti, Jesus. Nossa fé está em Ti, Jesus, e oramos no Teu poderoso nome, Jesus, para que todo aquele que está doente seja curado. Também me levanto contra todo tipo de ataque espiritual, ataques na mente, ataques nos pensamentos, ataques ao emocional dessa pessoa, ataques à casa dela. Em nome de Jesus, que seja removido agora toda ação contrária na vida dessa pessoa. Meu Pai, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios, em nome de Jesus, que caia por terra toda praga, caia por terra toda amarra espiritual, caia por terra tudo aquilo que prende, tudo aquilo que impede, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, traga avanço a essa pessoa, traga avanço a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, traga avanço, avanço sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus, dando direção para você, mostrando o caminho, Jesus é esse caminho que transforma, que dá vida, que muda histórias e que tem o poder de mudar realidades. Eu quero hoje compartilhar uma palavra contigo e escute bem essa palavra. Ela é uma palavra não só para a sua reflexão, para o seu ensino, mas é uma palavra também que move você a olhar além. Precisamos enxergar além. Precisamos ver mais do que o que estamos vendo. Muito mais. Precisamos enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além, sabe, do muro, do obstáculo que está diante de nós. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. E eu quero, antes disso, dar um testemunho que eu recebi da Flávia, que acompanha nossas orações aqui. E a Flávia escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero testemunhar um grande livramento que Deus concedeu à minha filha Rafaela, de 14 anos. Durante uma oração da manhã, o Senhor disse:
Diga para a mãe da Rafaela para cobri-la em oração. O Senhor quer dar um livramento para a Rafaela. Guardei essa palavra e intensifiquei as orações por ela. Exatamente uma semana depois, a Rafaela começou a sentir fortes dores abdominais. Fomos ao hospital e o diagnóstico foi um cisto de 15 centímetros. Ela foi internada às pressas e no segundo dia passou por uma cirurgia de emergência. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Rafaela está se recuperando muito bem. Agradeço a Deus por tê-lo usado como instrumento para nos alertar. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Toda a honra e glória, irmã Flávia, a Jesus. Quem cura Ele, quem liberta Ele, nós apontamos para Ele a todo momento. Até numa profecia, numa revelação, numa palavra profética, tem que apontar para Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Devemos tudo a Ele. Glória a Deus. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? E você que tem um testemunho para contar, escreve aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários você que tem um testemunho para contar de uma bênção recebida, de um milagre, de algo bom que aconteceu na sua vida. Coloca aqui para edificar a fé das pessoas próximas de você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, e compartilha ela agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem gente que está precisando dessa oração, dessa palavra que nós vamos compartilhar. Por isso, seja usado por Deus e mande agora para no mínimo 10 pessoas. E se puder compartilhar com mais pessoas, com mais grupos nas tuas redes sociais, desejar meu muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse propósito, hoje é o primeiro dia e estamos orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Deus pode trazer uma aceleração para a nossa vida. Davi era um desconhecido, mas quando ele enfrentou aquele gigante, a vida dele, de pastor de ovelhas, se tornou um dos maiores líderes de Israel, um dos maiores guerreiros. Houve um reconhecimento público da ousadia, da coragem, da força e da presença de Deus que estava na vida de Davi. Deus pode fazer isso com você. Do nada, levar você a coisas extraordinárias e incríveis. Essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. Eu quero hoje trazer uma palavra para você em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção aqui, nesse início já aqui da passagem. Bartimeu era cego, mas ouviu falar de Jesus e chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho tremendo isso, porque enquanto muitos não acreditavam em Jesus, Bartimeu conseguiu ver além da sua dificuldade. Ele começou a clamar, a chamar por Jesus, só que ele não via Jesus. Ele não via, mas ele ouvia. Nós precisamos enxergar além da nossa visão física, muito além dos nossos sentimentos. Nós precisamos ver além das nossas perspectivas. Nós precisamos começar a ver, sabe, um milagre de Deus. Estava ontem conversando com um pai, onde a sua filhinha está passando por um momento de extremo, eu posso dizer, desafio, um desafio hard. E enquanto conversando com aquele pai, eu vi a aflição dele, a aflição da esposa. E eles receberam um diagnóstico. E o diagnóstico não é encorajador a respeito da bebezinha. No entanto, Deus, o nosso Deus, é maior e a última palavra é dele. E foi isso que eu falei para os pais.
Vamos orar, mantenham-se de pé e continue crendo que Deus vai fazer alguma coisa. E é isso que eu digo para você. Você pode nesse momento, sabe, estar olhando para um resultado médico e você pensa assim, isso é desesperador. E agora o que eu vou fazer? Bem, talvez não haja muito que você fazer no natural, mas no espiritual todas as coisas são possíveis. Eu já vi todo tipo de operação de Deus, de milagre. Me alegra até hoje poder ter testemunhado coisas tremendas, extraordinárias. Há poucos meses atrás, uma pessoa foi curada de uma alergia que era incurável. Aos olhos humanos era incurável, mas Jesus operou um milagre. Então nós acreditamos que precisamos enxergar além da onde as nossas vistas elas enxergam. Veja além. Veja que Deus vai abrir uma saída para você. Tá, mas aonde que está essa porta de saída? Talvez não apareceu ainda, mas ela já existe em Deus. E nós precisamos começar a enxergar além. Bartimeu não via Jesus, mas ele enxergou pela fé. E por enxergar pela fé, ele foi chamado. Às vezes, você vai ser chamado para um milagre. Você vai ser chamado para um tempo de trabalhar de Deus se você está enxergando além. E somente pessoas que enxergam além clamam. Olha que tremendo essa palavra. Somente pessoas que enxergam além clamam. Somente pessoas que enxergam além estão orando, estão ali buscando, estão dependendo da presença do Senhor, estão dependendo de um agir da justiça do Senhor. Eu sei que o barulho desse mundo nos incomoda. Eu sei que as perseguições, os problemas, os desafios financeiros, tudo isso, sabe, tenta de alguma maneira nos afligir. Mas nós precisamos estar confiando no Senhor. Nós precisamos estar confiando no seu poder e acreditar que Deus é Deus de milagres. E continua dizendo aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não alcançamos muitas graças de Deus, porque quando alguém começa a tentar nos calar, a gente se cala. Não alcançamos muitas bênçãos, não fazemos mais, porque quando começamos a fazer, tem sempre alguém contrário, alguém que apronta para a gente, alguém que fala mal, alguém que critica, alguém que persegue, alguém que inveja, alguém que obra na maldade contra você, Mas nós devemos ter, sabe, esse espírito resiliente. Assim como Bartimeu, que clamava cada vez mais alto. Você não está vendo que as pessoas querem que você pare? Exatamente, essas críticas é para te parar. Essas acusações é para te parar. Essa mentira é para te parar. Essa maldade é para te parar. Sabe, esses comentários contra você é para te parar. Ou seja, são coisas que o inferno envia para tentar nos paralisar. Mas a Bíblia diz aqui que este homem, sabe, ele levantava mais alto a voz ainda. Ele clamava com mais veemência ainda. E é isso que eu e você precisamos. Clamar com mais força. Clamar ainda mais forte, acreditando no poder de Deus. E a Bíblia diz assim, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você vai ser chamado por Deus, se você continuar clamando. Quando nós somos chamados para ter uma audiência com Jesus, quando nós somos chamados para ter um encontro com a presença de Deus, algo sempre acontece. Por isso que a Bíblia diz aqui, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus também está chamando eu e você aqui. E ele está dizendo, clama, que eu vou te responder. Clama,
enxerga além desses problemas, dessa montanha de dificuldade, além desse exército contra você. Clama e eu vou te responder. Jesus nos chama. Jesus chama a mim, Jesus chama a você. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus. A Bíblia diz aqui, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. As pessoas daquela época que pediam esmolas na rua, geralmente estavam com capas para se cobrir. Eles tinham que se cobrir. Era uma obrigação deles. Só que a partir do momento que Jesus chama esse homem, ele lançou a capa da vergonha, da culpa, da condenação que estava sobre ele. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que pesava sobre você não deve mais pesar. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que governava você agora não governa mais. Lance essa capa da vergonha, lance essa capa que tem mantido você estagnado por muitos anos e venha Jesus, vem, sabe, só vem, larga esse mundo, larga essas coisas erradas e venha Jesus, porque um milagre te espera. Venha Jesus que um milagre te espera. Daí você diz assim, como é que eu faço? Diga assim comigo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Seja Senhor sobre a minha vida. Eu decido andar contigo agora. Aleluia! Você nunca mais será o mesmo. Quem caminha com Jesus não é mais o mesmo. Tem gente que acha que caminha com Jesus e continua ainda fazendo as mesmas coisas. Não, mas quem caminha com Jesus muda de vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? Coloca aqui nos comentários, como se o Senhor estivesse fazendo essa pergunta para você, o que queres que eu te faça? Escreve aqui nos comentários teu pedido de oração agora. Escreve aqui nos comentários, pega essa palavra, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos começar a enxergar além. Assim como Bartimeu, ele enxergou. Olhavam para Jesus como carpinteiro. Olhavam para Jesus como o filho de José e de Maria. Olhavam para Jesus como aquele menino que cresceu nas ruas. Olhavam para Jesus como o Nazareno. Mas Bartimeu olhou para Jesus, ele enxergou além, ele viu, tu és o filho de Davi. Tu és o filho de Davi. Glória a Deus, nós temos que enxergar além. Eu e você precisamos enxergar além. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus pode todas as coisas, que Jesus pode mudar a nossa história, que Jesus pode mudar a nossa vida. Aleluia! Essa é a palavra para ti, essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Manda aí para 10 no mínimo, E se você puder mandar para mais gente aí, manda, compartilha também nas tuas redes sociais. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, tá? Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Eles podem ser lidos 1, 2, até 3 devocionais por dia. Cada devocional leva 2, 3 minutos. Tem conselhos para a tua vida, tem palavras de vida, tem palavras de consolo aqui e tem muitas orações. Cada página tem uma oração. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius7.com.br. Também temos esse livro aqui que é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos
que são muito proféticos e diretivos para a nossa vida. Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã, às 9h30, eu vou transmitir uma palavra profética aqui, 9h30, certo? E você que vai vir no presencial, vem estar com a gente. Eu e a minha esposa estamos como voluntários numa igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que é o coração do Rio Grande do Sul. Teremos reunião às 9h30, eu estarei às 9h30 e eu convido você a estar com a gente. Teremos reunião às 9h30 e 20 horas. Eu estarei na reunião das 9h30 da manhã. Vem estar com a gente, vamos ter também uma festinha para as crianças, preparamos presentes, preparamos também algumas coisas para dar para as crianças, certo? É um presente da igreja para as crianças e eu gostaria muito de ver você. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nesse domingo, eu espero você, 9h30 da manhã. Vem estar com a gente. Eu vou transmitir ao vivo aqui também, certo? Uma palavra muito poderosa que vai te abençoar. E também nós vamos declarar as 5 declarações proféticas do novo de Deus. Então, vem estar com a gente, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Também tivemos hoje programa de televisão na Rede TV às 10 da manhã. Continue orando, todo sábado às 10 da manhã. Nós estamos na Rede TV, em rede nacional, abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Ore por esse projeto, é uma missão que Deus me deu. Eu renovei o contrato por mais 6 meses. Eu estou já há mais de 3 anos na televisão, certo? E tem sido uma experiência assim extraordinária pelos testemunhos que a gente já tem ouvido. Muito testemunho de muita coisa que Deus tem feito, de que Deus tem operado. Vamos orar? E fica firme nesse propósito. São 11 dias orando, 11 dias orando, para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. 11 dias liberando uma palavra, orando, apresentando, preparando, movimentando. Eu creio no poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, profetizamos em nome de Jesus que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos por aceleração, oramos por um movimento, oramos para que tudo aquilo que está parado comece a andar e oramos por aquilo que está andando devagar que comece a aumentar a velocidade. Oramos, Pai, para que haja aceleração na empresa, aceleração nos projetos, aceleração nos negócios e também a aceleração, Pai, até mesmo da salvação e da transformação desse lar. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, no nome de Jesus Cristo, para que haja uma restauração total, completa, instantânea, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. Jesus, tu cura. E pela fé dessa pessoa, eu uno a minha fé com ela e eu declaro saúde sobre ela. Em nome de Jesus, nós oramos pela cura total, pela saúde, pelo restabelecer
o restabelecer dos movimentos, o restabelecer da saúde, o restabelecer total e completo no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, tira todo o atrapalho da vida dela, tira todo o atrapalho da casa dela, tira todo o atrapalho da família dela e dá vitória para ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela. Que todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa caia por terra em nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à casa dela. Eu oro também, Pai, pedindo a Ti que cada pedido de oração que está aqui nos comentários seja visitado por Ti e que haja aceleração em nome de Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor todo pedido de oração, todo clamor, toda lágrima. Senhor, toda pessoa, Pai, que está abrindo o seu coração para Ti, toda pessoa que está confiando em Ti e esperando por Ti, nós te pedimos, Pai, libera do Teu poder, da Tua resposta e do Teu favor. Como está escrito na Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pai, em nome de Jesus, que tempos de alegria, tempos de renovo venha sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração. Abençoe alguém. Amém? Amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar aqui comigo. 6 da manhã nós vamos estar clamando aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, a nossa família e todos os nossos assuntos. Jesus, tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver hoje, pedimos, cuida. Entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa causa, os nossos projetos e os nossos sonhos. Livra-nos do mal. Livra-nos, Pai, do olhar maligno. Livra-nos da inveja. Livra-nos das palavras negativas e malditas contra nós, contra a nossa família, contra as pessoas próximas a nós. Proteja a nós e a tudo aquilo, Senhor, que está próximo de nós. No nome de Jesus, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua bênção. Oramos também, Senhor, pedindo milagres na área financeira, milagres na área da saúde, milagres na alma. Sim, Pai, leva embora a ansiedade, leva embora a insônia, leva embora as preocupações, leva embora a angústia e traga a paz, traga a alegria, traga a tranquilidade para dentro da casa dessa pessoa, para dentro dessa família, no nome poderoso de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Pai. Toque-os com o Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça, que cada pessoa que está aqui, Senhor, nesta oração, Senhor, seja visitada pelo Teu poder. E apresentamos a Ti dezembro de 2026. Sim, Pai, que dezembro de 2026 nós possamos estar aqui, glorificando o Senhor, por todas as bênçãos, por todos os milagres, por todas as intervenções, por tantas maravilhas que veremos, Pai, no próximo ano. No nome de Jesus, nós liberamos uma palavra: contaremos e testemunharemos as maravilhas do Senhor na nossa vida. Eu também oro, Pai, pelas crianças. Toda criança que estiver doente, toda criança que estiver com problemas, eu oro pela saúde dela. Jesus, Tu cura. A Tua palavra diz: deixe vir a mim as minhas criancinhas. Senhor Jesus Cristo, cure as crianças, restaure a saúde, a força, o ânimo. Eu oro por milagres na vida das crianças. Também oro, Pai, por toda mulher que deseja engravidar, para que o Senhor toque
na vida dessa mulher, na vida deste homem, e que o milagre venha para os seus braços. No nome de Jesus, nós liberamos essa palavra de cura, de saúde, de milagre, de maravilha do Senhor na vida desse casal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu tenho sido um testemunha ocular das bênçãos e das maravilhas do Senhor. O Senhor tem feito tantas coisas incríveis aqui, tanto milagre, tanta resposta de Deus, tanta coisa, tanta coisa. Eu recebi um testemunho, olha só, da Andréia. Ela acompanha a gente aqui nas orações. Ela escreveu assim: eu já havia dado o testemunho da cura da asma do meu filho João. E isso aconteceu enquanto eu fazia o propósito dos 21 dias para uma vida extraordinária. Desde então tenho visto um milagre atrás do outro. Meu esposo tinha algumas causas na justiça, ganhou todas. Causas que normalmente levam anos. Ele também recebeu uma promoção no trabalho que surpreendeu até funcionários mais antigos. E a minha loja virtual tem prosperado para a glória de Deus. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa e toda a sua família em nome de Jesus. Olha que lindo. É aquilo que nós estamos falando aqui. Jesus não funciona só para um. Jesus funciona para quem crê. Jesus funciona. Jesus é fiel. Jesus está vivo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. As pessoas pensam que, Deus lá de cima. Não. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Estamos falando, de uma fé vibrante. Estamos falando de algo real. Estamos falando de algo poderoso. Estamos falando de algo sobrenatural. Exatamente, estamos falando de algo sobrenatural. Estamos falando de algo grande, muito grande, que é Jesus. Ele está vivo, Ele é o Senhor. Amém? Então, não é aquele que está distante, não, é aquele que está aqui. É aquele que está perto, aquele que está em nós, certo? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Por isso declare: Senhor, eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Você pode fazer coisas, mas nunca serão tão relevantes quanto quando você faz com Jesus. Quando você faz com Jesus, tudo muda. Quando você faz com Jesus é outra realidade. Estamos falando de outra coisa, outra coisa. É por isso que você tem que conhecê-lo. É por isso que você tem que se entregar para Ele. As pessoas pensam que a fé é uma religião. A Bíblia diz que a religião perfeita é ajudar os órfãos e as viúvas. Não estamos falando de uma religião, estamos falando de uma fé, estamos falando de uma intimidade, estamos falando de uma experiência. A fé é uma experiência. A fé é uma experiência e você tem que ter essa experiência. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Só que não é o tipo de coisa, que a gente pode se manter à distância, assim, só observando e dar um oi de vez em quando, não. A fé, a Bíblia diz, sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você tem que se envolver. Você precisa se entregar. Você precisa mergulhar de fato. Mergulhar, para que você experimente o agir de Deus, para que você experimente o sobrenatural do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje, que está em Isaías 59, verso 19. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aí, por gentileza. Deixa aí o teu like. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso? Faça isso agora. Pega aí, tem uma setinha para compartilhar. Alguns têm um botão compartilhar, outros têm um botãozinho bem em cima assim da tela, né? Talvez aqui nesse canto ou no outro canto, tá? Você clica aí e compartilha também essa oração, manda nos teus contatos. Me ajude a compartilhar pelo menos para 10 pessoas. Se puder compartilhar para mais, mas pelo menos 10. Eu acho que todo mundo pode aqui compartilhar com pelo menos 10 contatos. Isaías 59, 19 diz: assim temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará contra ele um estandarte. O Espírito do Senhor
levantará contra ele um estandarte. Essa palavra aqui, ela nos fala que Deus, Ele já está à nossa espera. No ápice da tristeza, Deus já está lá esperando. No auge da provação, Deus já está lá. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, jogaram ele naquele poço, Deus já estava lá e livrou Daniel. Jogaram José na cisterna e Deus estava lá junto com José. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados dentro de uma fornalha ardente, mandaram aquecer várias vezes mais e um quarto homem apareceu dentro da fornalha. Deus já estava lá. Deus já está à nossa frente, muito à nossa frente. Deus já sabe o nível de situações que vamos enfrentar. Deus já sabe o que estamos vivendo, o que vamos viver. E Deus já está lá. É tremendo um Deus que consegue tocar passado, presente e futuro. E para nossa cabeça não existe isso. Aí você diz assim, como? Como que Deus consegue tocar passado, presente e futuro? Ele é Deus. Ele está acima de nós, acima da nossa compreensão, acima do que nós imaginamos. O fogo virá, mas você não será queimado. Entenda, quando os valentes que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego o lançaram dentro da fornalha, eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou na roupa ou no cabelo deles. Olha que tremendo. Isso é só para mostrar que aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que colocam o Senhor como sua bandeira, aqueles que dizem eu pertenço a Jesus, eu sou dele, eu caminho com ele, eu caminho na palavra dele, ele estará lá para você. Ele estará lá para você. No dia da angústia, Ele estará lá. No dia da necessidade, Ele estará lá. Então, sabe, não se trata apenas de uma fé para aliviar, assim, a pressão que estamos sentindo. A oração não é uma descompressão. A oração é um contato. Glória a Deus. A oração é um contato. Então, Ele está na frente, bem a tempo de resgatá-lo, do pior que o inimigo pode fazer contra você. O Senhor o livrará, você não afundará, porque o Senhor estará lá. Quando Pedro começou a afundar, quando ele duvidou, lá estava o Senhor. Porque mesmo naqueles dias que você não está bem, mesmo naqueles dias que você duvida, e que o diabo diz assim, como você duvida, Deus não vai estar com você. Como você duvida, como você não crê, Deus não estará com você. Deus não está contigo. Mas a Bíblia diz diferente, que mesmo quando Pedro duvidou, Jesus estava lá. E Jesus o impediu dele se afogar. Jesus impediu que as ondas, que as águas dominassem e afogassem a Pedro. Eu quero dizer para você que até naquele dia que você murmurou, até naquele dia que você fez tudo errado e que depois você colocou as duas mãos na cabeça e disse, meu Deus, o que eu fiz? Deus me abandonou, Deus não vai estar mais comigo por tudo isso que eu fiz. Deus estará lá. Deus estará lá. Aleluia. Aleluia, Deus estará lá por você. Deus estará lá. Existe um Deus que está na nossa vida, que Ele sempre se antecipa. Ele sempre vai se antecipar. Ele sempre vai estar na frente. Deus já sabe tudo que a gente vai passar. Deus já sabe tudo que a gente vai enfrentar. Deus já sabe. Eu tive revelações incríveis ao longo da minha vida, experiências que eu tive com Deus, que sabe, Deus me avisou antes das coisas acontecerem.
E sabe o que eu descobri? Que muitas vezes, mesmo eu não conseguindo discernir a voz de Deus, Deus estava lá para mim. Deus estava lá para mim, Deus estava lá. Naquele momento, sabe que eu iria passar por aquilo, Deus estava lá. Em todo momento da nossa caminhada, Deus está lá. É por isso que você pode dormir tranquilamente, porque Deus já está cuidando do teu amanhã. Ele já sabe dos problemas, Ele já sabe das acusações contra você, Ele já sabe da maldade dos homens, Ele já sabe daquilo que está sendo tramado, às vezes contra você. Deus já sabe tudo. Deus sabe tudo, absolutamente tudo. Deus já está lá por você. Deus já está lá. Então, sabe, você pode descansar em Deus, porque Ele vai te guardar. Ele vai te guardar até de tropeçar. Ele vai te livrar do mal. Ele estará contigo no meio do fogo, no meio da água, no meio da dificuldade. Deus estará com você. E essa é a confiança que nós temos no Senhor. Que o Senhor nos sustentará, que o Senhor nos protegerá e que seremos guardados e livres de todo o mal. Essa é a confiança que precisamos ter no Senhor. Que o Senhor estará conosco, que o Senhor nos cuidará em todo momento. Eu quero dizer para você, Deus já está lá. Deus já está lá cuidando dessa situação para você. Deus já está lá cuidando do teu filho. Deus já está lá. Deus já está lá. Eu tenho um amigo que eu conheci nas escolas de profeta. O filho dele recebeu uma palavra profética e foi morar nos Estados Unidos. E eu disse para ele assim, meu irmão, como é que você consegue, porque ele mora no Brasil, e eu disse para ele, como é que você consegue, né? Teu filho foi lá para os Estados Unidos, e como é que você consegue assim descansar, né? Sabendo que teu filho está nos Estados Unidos. Daí ele disse assim para mim, foi Deus que abriu a porta para o meu filho. Deus cuidou de todos os detalhes. Então eu sei que Deus está com ele. E eu pensei assim, puxa, é isso. É saber que Deus está lá. É saber que Deus está lá. É saber que os nossos filhos têm promessa de Deus e que Deus está com eles. Independente, sabe, da luta, independente da dificuldade, independente do perigo que nós ou eles passarem, Deus estará lá com eles. Então, sabe, a nossa fé tem que só se fortalecer no Senhor cada vez mais. A nossa fé tem que cada vez mais crescer. Nós precisamos estar cada vez mais próximos de Deus, porque a vida aqui nessa terra se resume entre o bem e o mal, mas existe um Deus que faz toda a diferença e que o mal não prevalece jamais contra o bem. Jamais. Por isso, você tem que estar alinhado com Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer o Deus que está lá por você. E um detalhe, olha só, todos os livramentos que houve, né, de José na prisão, de Daniel na cova, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, todos esses conheciam a Deus. Existe um grande mistério quando você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você nunca estará só. Você nunca estará só. É por isso que nós temos que declarar, Deus me dará vitória. Com Deus salto muralhas. Vou vencer o que vier. Vou prosperar em meio aos desafios, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Não temerei. Não temerei, porque o Senhor, aleluia, o Senhor estará comigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor estará comigo. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Amém? Você crê aí? Eu creio. A Ele a glória. A Ele todo louvor. Eu creio. Eu confio no Senhor. Eu confio no seu poder e que Ele nunca me abandonará. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e olha só, pessoal, eu quero convidar você a participar do propósito que eu vou começar amanhã. Esse propósito, eu faço ele em dezembro, tá? E eu vou pegar 11 dias que falta para encerrar o ano e nós vamos profetizar. O que levaria anos acontecerá em dias. Tem muitos irmãos aqui que me acompanham nas orações que já tiveram testemunhos desse propósito, que sabem do que eu estou falando. Sabem
sabe, que esse propósito tem uma questão profética muito forte dentro dele. E eu quero convidar você, amanhã, às 6 da manhã eu vou começar esse propósito. O que levaria anos vai acontecer em dias. Nós vamos ficar 11 dias, nós vamos ir até o dia 31. Nós vamos ir até o dia 31 de dezembro, profetizando isso na oração da manhã e da noite. O que levaria anos acontecerá em dias. Escreve aqui nos comentários: o que levaria anos acontecerá em dias, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar esse propósito e vai ser incrível. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Também quero falar rapidamente dos meus livros aqui para você, tá? Esse aqui é o meu livro Sonhos. Esse livro aqui tem impactado a vida de muitas pessoas. Deus fala conosco também através dos sonhos. Adquira esse livro. Você pode pegar lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, tá? Ambos tem orações, palavras de direção, sabedoria e conselhos poderosos. Os 2 livros juntos dá mais de 700 orações. Adquira, leia antes de ir para o trabalho, leia antes de dormir. Você pode fazer mais de um devocional por dia, certo? Você pode fazer mais de um devocional. Tem gente que leu esse aqui em menos de um mês, certo? E disse para mim: quando que vem o próximo? Eu disse: aguarda aí, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora nós vamos ter um culto, é um culto profético. Nós vamos profetizar o novo de Deus, certo? Nós vamos profetizar o novo de Deus e eu quero convidar você a estar junto conosco. Domingo agora, eu e a minha esposa, nós somos voluntários numa igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá? Deus colocou isso no nosso coração. Eu quero convidar você a estar junto com a gente, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, vem participar, vem estar com a gente, você é nosso convidado. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Rua Carlos Ur, número 935. Anota aí, Rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Eu estarei ministrando, ok? Então você é nosso convidado, você e a sua família, você que mora em Santa Maria, você que mora nos arrabaldes de Santa Maria, certo? Vem estar com a gente aqui em nome de Jesus. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10 pessoas, é o mínimo que você pode. Amém? Você está sendo abençoado. Abençoe, aprenda a abençoar, certo? A gente só quer a gente ser abençoado, não, gente? Se você está sendo abençoado, aprenda a abençoar. Semeie essa oração na vida de alguém, de um familiar, de um amigo, de um grupo que você está lá. Mande essa oração agora. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar, nós vamos invocar a presença do nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Creio no poder de Deus, creio na ação do Espírito Santo aqui, creio que Deus está agindo, creio no mover do Espírito Santo. Há um mover de Deus aqui nessas orações. Eu ando sentindo, já faz alguns dias, eu ando sentindo algo diferente que está acontecendo aqui nas orações.
Tem coisas diferentes que estão acontecendo aqui. Amém? O Senhor tem me mostrado isso. Tem uma unção, sabe, tão tremenda que está sendo liberada aqui. Eu creio, gente. Deus está movendo. Deus está movendo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial hoje por toda pessoa que está passando por situações que ela não vê saída. Meu Pai, há pessoas que estão aqui nessa oração e eu apresento agora todos os pedidos de oração a Ti, todos os pedidos que foram colocados aqui nos comentários, que serão colocados ainda, eu apresento a Ti. E eu peço, Pai, uma saída para essa pessoa. Eu peço que o Senhor dê saída a ela. Eu peço que o Senhor a livre de todo mal. Eu peço que o Senhor a conduza. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que haja uma intervenção do céu na vida desta pessoa. Dá vitória para ela. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E que todo laço do diabo seja cortado. Que todo tipo de operação do mal seja quebrada. No poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai, para que essa pessoa seja livre. Eu oro para que a sua casa seja livre. Eu oro para que a sua família seja visitada pelo poder de Deus agora. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com o teu poder. Toca nesta casa. Toca nesta família. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. Dá vitória a esta casa, dá vitória a essa família. Eu oro para que todo tipo de laço do inimigo, todo tipo de investimento das trevas contra essa pessoa cesse completamente no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra ela, não prospere. Em o nome de Jesus. Eu oro agora para que todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Senhor, Tu já está lá no fim dessa crise. Tu já está lá dentro dessa fornalha, dentro desse poço, Pai. Eu creio, por isso eu já profetizo o livramento do Senhor. Eu profetizo, Deus fará algo maravilhoso, extraordinário na tua vida e na tua família, na tua empresa, em nome de Jesus. Também oro agora, Pai, em nome de Jesus, profetizando que dezembro de 2026 nós contaremos as maravilhas do Senhor. Nós publicaremos o que Deus fez de extraordinário, de grande, de tremendo, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que nós encheremos a nossa boca de riso, encheremos a nossa boca de alegria para contar a bondade e a misericórdia do Senhor que nos cercaram no ano de 2026. Em o nome de Jesus, amém e amém. E se você crê nessa oração e nessa declaração profética, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã eu aguardo todos vocês aqui às 6 da manhã. O que levaria anos vai acontecer em dias. É assim que nós cremos. Use a sua fé. Coloque a sua fé em Jesus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que nada vai interromper o plano e o propósito de Deus na tua vida, e caia por terra todo o cansaço, todo o desânimo, tudo aquilo que vem para abater a tua alma, tudo aquilo que vem para trazer depressão, tristezas, angústias. Senhor Jesus, leva embora agora e traga sobre essa pessoa um novo ânimo. Sim, Pai, em nome de Jesus, renova as forças dela, renova, Senhor, a sua capacidade de fazer coisas novas, a sua capacidade de trabalhar com mais zelo. Senhor, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor revista ela com a unção fortalecedora, capacita ela, e que todo atrapalho no caminho dela, toda confusão, toda pessoa má, Senhor, que vem no caminho dela, atacando ela, difamando, mentindo, inventando, lançando pragas, está quebrado agora no nome de Jesus. Nós quebramos todo tipo de oração contrária,
todo tipo de palavra maldita contra teu casamento, contra teus filhos, contra teu trabalho, contra o propósito de Deus na tua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Também oramos por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curada, que o toque de Jesus venha sobre ti agora, ser tocado no nome de Jesus, ser tocada no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por um milagre de Deus tocando a tua vida, desfazendo o laço, desfazendo as amarras, quebrando as correntes, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe essa vida. Libera do teu poder sobre a vida dele. Libera do teu poder sobre a vida dela. No nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, e pedimos também, traga a união dentro dessa casa, que as brigas desapareçam, que as tristezas, as angústias, as aflições dentro dessa casa cessem completamente. Eu oro também por tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa, todo negócio que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido no mundo espiritual, nós quebramos no poderoso nome de Jesus e profetizamos. Novembro de 2026 será um mês onde veremos o favor do Senhor, veremos a grandeza e a glória do nosso Deus manifesta na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Teremos uma coleção de vitórias, uma coleção de conquistas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos também para que até novembro de 2026 possamos realizar muitos sonhos e projetos para a honra e glória do nome de Jesus. Pedimos, Pai, a tua bênção. Declaramos que somos totalmente dependentes de ti. Sim, Pai, somos dependentes de ti. Totalmente nos entregamos a Ti. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha casa, eu entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti o meu futuro, tudo nas Tuas mãos e peço a Tua proteção, peço a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre nós. Precisamos da Tua presença. Doce e amado Espírito Santo, nos orienta, nos guia, dirija nossos passos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Escreve aqui nos comentários, novembro será um mês de muitas bênçãos em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus? Então te prepara. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito orando por 12 meses. Amanhã vamos estar orando pelo mês de dezembro, o último mês do nosso propósito. E eu quero convidar você para depois de amanhã, no dia 20, nós vamos começar um propósito que vai do dia 20 até o dia 31. Vão ser 11 dias. Esse propósito eu sempre faço ele em dezembro. Qual que é o propósito? Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. É uma oração profetizando uma aceleração sobre a tua vida. Orando, sabe, por um destravar, orando por um romper em coisas que estão travadas, em coisas que está demorando muito para acontecer. Todo mês de dezembro eu tenho esse propósito. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Em nome de Jesus, é uma oração profética. Talvez você tenha coisa na sua vida, talvez uma resposta, talvez algo que você está construindo ou realizando. Sabe que isso, as previsões para isso é que é para daqui a alguns anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, bem, nós vamos orar por aceleração. Tem muita gente que me acompanha aqui, que fez o ano passado esse propósito e tem testemunho para contar. Tem testemunho para contar. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, certo? Então eu vou começar esse propósito no dia 20. No dia 20 eu vou ir até o dia 31, todo mês de dezembro eu faço esse propósito. Vai ser um propósito extraordinário e eu convido você a estar com a gente em nome de Jesus. Amém? Já convida outras pessoas aí para participarem. Amém? Quero pedir também a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Manda aí. Alguns têm uma setinha, outros têm um pontinho em cima, outros é o botão compartilhar. Então compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Abençoe alguém. Amém? Quando você semeia uma oração na vida de alguém, você está sendo abençoado, você está semeando na vida de outras pessoas. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você da Jucicleia Barbosa. Olha só,
Ela escreveu assim: há cerca de 2 meses, numa quarta, eu ouvi a oração da manhã enquanto me arrumava para o trabalho. Eu estava em crise de fibromialgia, com muita dor nas costas até a cervical. Essa dor aqui da fibromialgia é terrível. Naquele momento, o Senhor orou por cura de fibromialgia e eu me ajoelhei, tomei posse da palavra e pedi que o Senhor me livrasse daquela dor que às vezes até me impedia de trabalhar. Eu fui trabalhar e durante o dia eu percebi que não sentia mais nada. E desde então a dor não voltou. Fui curada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Amém? Jesus cura. Não é o homem, é Jesus que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Hoje eu quero mostrar para você de que você não é uma pessoa comum. Eu vou mostrar para você de que Deus tem um plano muito especial com a tua vida. Você não estaria aqui nessa oração se você fosse, uma pessoa que Deus não tem um grande plano. Deus te trouxe aqui e te trouxe aqui para falar contigo. Te trouxe aqui não só para te abençoar, mas para que você conheça o que Ele tem reservado para a tua vida. E Deus sempre nos surpreende. Nós temos uma visão da vida, nós temos, uma perspectiva do que vai acontecer e daquilo que vamos nos tornar ou daquilo que pode acontecer. E muitas vezes a nossa percepção ela é muito pequena, ela é mínima. Mas se nós, com a ajuda de Deus, começarmos a olhar para o plano perfeito, para o propósito dele, nós vamos ver que o plano é maior. Jeremias capítulo 29, verso 11, a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos mais altos para nós. Os planos dele são maiores do que os nossos. Então, se Deus tem esse plano maior para mim, maior para você, por que a gente está pensando pequeno? Por que a gente está acreditando pouco? Olha só, eu estava lendo aqui esse texto, o texto de Jeremias 29, 11, e o que me chama a atenção aqui nesse texto, eu vou abrir aqui para você. Olha o que está escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus já pensou algo a meu e a teu respeito. E diz aqui, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem só pensamentos bons. Deus não quer trazer dano para a nossa vida. Deus não quer trazer desastre. Ele não quer que a sua vida seja uma vida de azar, uma vida só de problema, uma vida só de luta. É que nós precisamos nos alinhar com o que Deus tem para nós. Quando nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nós, então iremos romper, iremos vencer. E existem alguns sinais muito claros de que Deus te chamou para uma vida extraordinária, não uma vida comum, uma vida extraordinária. E o primeiro sinal é, você sempre se sentiu meio desencaixado. Enquanto todo mundo parece confortável com a rotina, com o previsível, com o básico, você olha para tudo isso e pensa, não pode ser só isso. Porque Deus colocou alguns pensamentos dentro de você. Deus colocou alguns desejos dentro de você. Algumas pessoas acabam interpretando mal esse desejo e acabam descambando para uma vida de corrida por dinheiro, por conquistas materiais, por aventuras, por satisfações. Mas esse desejo que está aí não é para isso. Esse desejo que está aí dentro de você é para que você comece a cavar fundo em busca do propósito que Deus tem para a tua vida. Quando o Senhor encontrou com Jeremias, o Senhor disse para ele que tinha separado ele desde o ventre para ele ser um profeta das nações. Mas ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar direito. E o Senhor disse, não diga que você é uma criança. E o Senhor disse, aonde eu te enviar, tu irás. Eu creio que não é porque você está vencendo na vida que você está no propósito de Deus. Eu creio que se haver esse sentimento dentro de nós, é porque Deus tem coisas ainda maiores. Nós devemos buscar isso. Buscar, o porquê que nos sentimos desencaixados com algo. Alguma coisa, às vezes, está fora do propósito de Deus na nossa vida. Não é soberba,
na verdade, sede de sentido que todos nós temos. Então não é, sabe, às vezes as pessoas pensam, não é aspiração para ser grande, não é aspiração para ser grande, é algo que Deus colocou aí, certo? É algo que Deus colocou, faz sentido para muita gente que tem esse chamado de Deus. O segundo, o seu espírito rejeita o conformismo. Você até tenta se adaptar, seguir o ritmo, sorrir com todo mundo, mas dentro de você tem algo lá que está protestando, está notificando você, dizendo, não é essa vida que eu tenho para ti. Não é essa vida. Talvez você esteja no meio de amigos, na balada, ou você esteja, sabe, envolvido com muitas coisas e você acha assim que isso já é o suficiente, mas lá dentro de você tem algo que protesta. Tem algo lá dizendo, tem mais. Eu te criei para algo maior, muito maior do que isso aí que você está vivendo. Eu tenho coisas melhores para você. Aí a gente pensa assim, será que tem algo melhor do que isso? Sempre tem. Sempre tem. O que Deus tem para nós é melhor do que tudo que a gente pode conseguir na vida. O que Deus tem para nós é melhor do que, sabe, nossos planos mais, eu posso dizer, mais grandes, os nossos planos mais elevados. Deus ainda tem planos maiores com a nossa vida. Terceiro sinal, Deus já te livrou de coisas que poderiam ter te destruído. Tem coisas que você passou que foi assim, sabe, por bem pouquinho, que você está aqui hoje. Deus te guardou de acidentes. Deus te livrou de situações que você achava que era impossível você sair. É Deus mostrando que tem um plano na tua vida. É Deus mostrando que tem coisas maiores para você. E sabe, não é o tipo de coisa que a gente diz, eu gostei dessa informação, mas eu quero seguir com a minha vida. Você não pode ignorar isso, você não pode virar as costas para isso. Deus te marcou, Deus te escolheu, Deus tem um propósito para a tua vida. Se você parar para olhar para trás, com sinceridade, você vai perceber que já era para você ter caído. Você vai perceber que já era para algumas coisas terem dado tão mal na tua vida, aonde você, sabe, iria perder até mesmo aquilo que conquistou. Mas Deus foi tão bom que te guardou. E daí você diz, puxa, Deus ouviu as minhas orações e me deu livramento. Não só te deu livramento, como Ele também está mostrando que tem planos maiores para a tua vida. Você está equivocado. Você está equivocado. Ao pensar, sabe que Deus não tem coisas maiores para ti. Deus tem coisas muito maiores para ti. A quarta coisa, você sente um vazio mesmo quando tem tudo para estar bem. Por fora, a vida até parece estar no eixo, mas tem conquistas, amigos, você tem sonhos realizados, mas por dentro uma pergunta: está me faltando algo? Tem alguma coisa que está me faltando? Eu não sei o que é. Bem, eu sei o que é. Você conhecer o caminho do propósito. Porque nós idealizamos a nossa vida e queremos viver certas coisas que muitas vezes não é o que Deus tem para nós. Eu sei que a vontade de muitos de vocês, sabe, é ganhar dinheiro e se aposentar e ali viver uma vida, sabe, tranquila. Esse é o sonho da maioria das pessoas. Ganhar algum dinheiro, se aposentar e viver tranquilo. Mas esse pode não ser o propósito de Deus para a tua vida. Esse pode ser o propósito de Deus na vida de outras pessoas, mas não na sua vida. E eu sei de uma coisa, Deus muitas vezes bagunça a nossa agenda por causa do propósito. Deus bagunça a nossa agenda por causa do propósito. Uma coisa que eu estou sempre refletindo, sabe, é que eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E que mesmo que eu queira me mandar, mesmo que eu queira, sabe, viver uma vida mais tranquila, eu não consigo, porque Ele está sempre me puxando muitas vezes até para o olho do furacão. E não é uma coisa sempre agradável você estar no olho do furacão, mas eu já vi Deus muitas vezes, sabe, me tirar da calmaria e me colocar para dentro de um problema. E eu acredito que Deus faz essas coisas com a gente para que a gente cumpra um propósito dele ali, naquele lugar ou com aquelas pessoas. A quinta coisa, Deus já te deu alguns vislumbres do seu futuro. Ou seja, você nem sabe explicar, mas você já recebeu profecias, você já recebeu sonhos proféticos. Você tem dentro de você uma palavra, sabe, que diz
que você vai fazer ainda uma coisa muito importante, muito maior do que aquilo que você está fazendo. Então eu creio que Deus, Ele realiza propósitos. Deus, Ele cumpre destinos na nossa vida e Ele tem algo grande para você. Mesmo quando tudo parece ao contrário, lá no fundo você sabe que Deus te separou para algo maior, que Deus tem um grande chamado para a tua vida, Deus tem um grande chamado para a tua casa. Eu gosto muito da história de alguns homens que tiveram uma experiência com Deus e aquilo ali mudou completamente a vida deles. Eu li muitos livros do Smith Wigglesworth e Smith Wigglesworth, ele era um encanador, ele era um homem muito difícil e muitas vezes perseguia a mulher dele pelo fato da mulher dele ir para a igreja. E quando, sabe, Deus tocou na vida desse homem, ele se transformou em um pregador do Evangelho, ele viajou por muitos países, ele viveu milagres extraordinários na vida dele. E quando você vê a história dele, ele não sabia ler, a mulher dele ensinou ele a ler. A mulher dele ensinou ele a ler e ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Né? E quando ele começou a ler a Bíblia, ali ele teve experiências muito profundas com Deus. Então eu acredito, sabe, que muitas vezes a pessoa está perseguindo algo, ela está correndo, ela não gosta de uma coisa porque ali é o chamado dela. Sabe, tem muita gente que não gosta muitas vezes que a gente fale de Jesus, mas às vezes já parou para pensar que às vezes o fato de você não gostar que alguém fale de Jesus, o que alguém esteja ali orando pela tua casa, pela tua família, é que Deus está te chamando para esse propósito? Exatamente aquilo que você não gosta, Deus está te chamando para isso? Isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Então guarda essa palavra no teu coração. Talvez você, sabe, odeie algumas coisas relacionadas ao Evangelho. Talvez você não goste muito de mim também. Mas talvez o fato de você não gostar, talvez próximo aí de alguém que está me escutando, talvez é Deus dizendo para você, eu tenho um chamado para a tua vida. Eu tenho um chamado para a tua vida. O que você não gosta, na verdade, é Deus te chamando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero também lhe convidar nesse domingo às 9h30 da manhã. Nós vamos ter um culto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Igreja que eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e com muita alegria. E eu quero convidar você a estar junto com a gente. Nesse domingo, nós vamos estar ministrando uma palavra profética e um ambiente divino tem sido liberado nas nossas reuniões. Pessoas têm tido experiências antes de começar o culto. Sabe, algumas pessoas já relataram isso para mim. Começou no meu primeiro culto e uma pessoa teve uma experiência, e depois no segundo outra teve e assim por diante. E pessoas andam tendo experiências com Deus antes de começar o culto. Então eu creio em algo que Deus está começando a fazer, certo? Não é algo, sabe, que tem uma interferência, não existe uma manipulação de cenário, de ambiente, nada, é tudo simples assim. Mas você vai ver muita graça de Deus. Por isso eu convido você, domingo agora, às 9h30 da manhã. Nós vamos ter esse culto profético, profetizando o novo de Deus. Amém? Vem receber uma palavra. Eu quero orar também pelos doentes. Nesse domingo eu vou orar por quem está doente, fisicamente ou emocionalmente. Vai ser uma grande bênção. Amém? Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. E você que entrou agora na oração, amanhã nós vamos encerrar esse propósito, certo? E no sábado pela manhã, eu vou começar um novo propósito. Todo mês de dezembro eu faço esse propósito. O que levaria anos acontecerá em dias. É uma palavra profética, é uma oração nesse sentido, certo? E tem muitas pessoas aqui que já participaram desse propósito e sabem que foi uma bênção na vida delas. Por isso eu vou começar sábado esse propósito. O que levaria anos vai acontecer em dias, em nome de Jesus Cristo. Se você tem coisas trancadas, coisas que a previsão é para muitos anos, vem participar desse propósito junto com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
À sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos profetizar também sobre novembro de 2026. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor tem separado essa pessoa para um projeto maior. O Senhor tem grandes planos na vida dela. Ainda que ela ache, Pai, que ela estava perdida, ainda que ela ache que a vida dela não tinha sentido, eu vim aqui para declarar, Senhor, que na verdade esse não faz sentido, é um chamado que ela tem. É algo que ela precisa descobrir. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor ative chamados agora. Que pessoas possam se render a Jesus Cristo e possam dizer: Jesus, me conduza a conhecer o propósito que tu tens reservado para a minha vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo agora. Coloque sua vida nas mãos dele e diga: Jesus, me conduza ao meu propósito, ao meu destino, a tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E ele fará, ele te conduzirá. Em nome de Jesus, Jesus, toque-os agora. Toque-os com o teu poder. Cada pessoa que está ouvindo essa oração seja tocada pelo poder do Senhor Jesus. Essa pessoa que se sente, Pai, culpada. Essa pessoa que se sente mal, talvez pela vida que leva, ou por aquilo que tem feito, ou por tão distante que tem andado de Deus. Senhor, que nesse momento ela receba o perdão dos seus pecados. Que ela se arrependa, sabendo que Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados, Jesus Cristo tem o poder de limpar a culpa, Jesus Cristo tem o poder de tirar o peso do pecado, o peso da condenação deste mundo, no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o poder de quebrar o dedo da acusação do inferno contra a tua vida. Eu quero declarar você livre, livre do pecado, livre da condenação, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente do alto da cabeça à planta dos pés. Haja uma cura total, haja uma restauração no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa, visita a sua casa, a sua família, seus negócios, projetos e sonhos. Também oro, Pai, agora profetizando que novembro de 2026 será um mês extraordinário. Será um mês de muitos e muitos milagres e muitos testemunhos e muita coisa que o Senhor tem preparado e reservado para nós. No nome de Jesus, Pai, libera do teu poder, libera do teu favor sobre essa pessoa e sobre todos da sua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, compartilhe essa oração, tem uma setinha aí, clica na setinha ou no botão compartilhar, um pontinho que tem aí, compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, manda para mais e que Deus te abençoe. Até amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser.